Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é terça-feira, pessoal, e aí eu venho apresentar para vocês, então, as aulas de terça-feira. E como toda terça, hoje vocês terão uma aula de inglês, uma aula de ciências, uma aula de gramática e uma aula de matemática, seguindo essa mesma ordem, sendo a primeira aula de inglês ministrada pelo Mr. Stephanie, a segunda aula de ciências ministrada pela Miss Val, a terceira aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. No mais, eu gostaria de deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer dúvidas, podem nos procurar, seja nas nossas lives, nas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos a vocês pelo WhatsApp. Beleza? Pessoal, boa aula, fiquem com Deus, até amanhã. Tudo bem, galera do sexto ano? Para nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês um mix de conteúdos e é bacana porque a gente vai treinando conteúdos que a gente já viu há um tempo atrás, conteúdos até do ano passado, e a gente vai estar vendo um pouquinho de conteúdo atual também, agora do sétimo ano. Isso faz com que a gente aprenda bem mais, mantenha mais conhecimento na cabeça e faz com que a gente tenha a capacidade de produzir mais frases, ou seja, de chegar a um nível a mais no inglês, alright? Então, assim, eu estou caminhando com o meu idioma, meu segundo idioma, melhor dizendo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que estudar. A gente tem que dar o melhor de si mesmo para a gente conseguir levar à frente e produzir muito em um outro idioma, certo? Então, o inglês, por mais que seja fácil, a gente tem que ter muita atenção. É o que eu estou falando muito para vocês da questão do plural de cada um dos nouns, dos substantivos que a gente está vendo. Porém, hoje eu trouxe um mix de nouns, de substantivos que são furniture. Alguém lembra o que é furniture? Nós trabalhamos quando nós vimos um pouco sobre casa, muito do ano passado, alright? Perdão, nesse ano, tô ficando doido já. Nesse ano, conteúdos que nós vimos sobre casa, certo? Então, furniture são os móveis, a mobília, certo? E eu coloquei plus e para fazer referência aos electronics, ok? Que também vão englobar nessa atividade. Então é furniture plus e, furniture plus electronics. Vamos entender então como é que vai funcionar essa atividade. Eu tenho aqui os nouns table, chair, couch, bed, coffee table, fireplace, refrigerator, stove, desk, nightstand, wardrobe, shelf, armchair, television, DVD player, stereo and video game. Então nós temos mesa, cadeira, sofá, cama, mesa de centro, lareira. Lareira eu coloquei como furniture porque hoje em dia nós temos aquelas lareiras móveis de rodinhas, você pode levar para qualquer canto da casa. Não são somente aquelas lareiras fixas, típicas de casas americanas, sabe, que a gente vê na TV, nos filmes. Pois é, também tem muitas que são móveis, então eu coloquei como se fosse um furniture pra gente. E o livro também traz como furniture. Refrigerator, que é a geladeira, né, refrigerador. Stove, fogão. Escrivaninha, desk, pode ser tanto escrivaninha quanto carteira, ok? Mas como a gente está falando muito sobre partes da casa e questões da casa, então a gente trata como escrivaninha, essa de estudos, de escritório. Nightstand é a mesma coisa que bedside table, ou seja, é a mesma coisa que criado mudo. Wardrobe, guarda-roupa. Shelf, prateleira. Armchair, poltrona. Television, televisão. DVD player é o aparelho de DVD, certo? Stereo é som, qualquer tipo de som que nós tenhamos em casa. Aí videogame, aparelho de videogame, console mesmo. Então o objetivo de vocês é analisar o plural de cada uma dessas palavras. Essa é a terceira aula que nós estamos trabalhando com plural. Então, assim, lembra daquelas regrinhas que eu coloquei aqui no quadro, terminado em X, CH, SH,
O, entre outros aspectos, e a gente tem terminação com S, com ES, com IES e com VES. A gente tem que analisar cada um desses casos, ok? E aqui nós temos variados deles. E aí o objetivo vai ser make sentences in the plural form using the furniture plus E, ou seja, é para vocês usarem todos esses aqui que nós temos no quadro, tanto o furniture, os móveis, quanto os electronics, above, using the existence in the plural there are. Então o objetivo de vocês não é somente criar frases com os substantivos que nós temos aqui em cima, mas também criar frases utilizando there are, ou seja, a forma de expressar existência em inglês. Alright? Perdão pelo barulho, galera. Tá acabando? Acabou. Então, a forma da gente expressar existência, using there are. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, para ajudar vocês, ok? Já com duas palavras aqui de cima, já para encurtar essa tarefa de casa de vocês. Ó, tá dando até uma ajudinha. Então, nós temos o primeiro exemplo. In my house, there are 9 beds. Na minha casa tem 9 camas. Meu Deus, 9 beds? Como assim casa louca é essa? Prestem atenção, vocês podem inventar, ok? Inventei. Não tem 9 camas. Então, é bacana quando a gente inventa muitas das coisas, porque a gente acaba tendo vocabulário extra, ok? Não é que vocês estão mentindo, é porque a gente vai inventar para ter mais vocabulário, porque em alguma situação você vai precisar usar, e aí você nunca fez um teste antes, você nunca fez um exemplo sobre isso antes. Então é bacana a gente tentar tudo agora. Alright? Então, 9 beds. Eu posso colocar que tem 15 beds? Pode, fiquem à vontade. Vocês podem criar da forma que vocês quiserem, ok? Criatividade é tudo agora. In my house, there are 18 nightstands. Se tem 9 beds, na minha casa tem 18 nightstands. Ou seja, tem um de cada lado da cama. Lembra que é nightstand? Não vou traduzir não, vou deixar vocês lembrarem, hein? O que é aqui o nightstand? Então tem um de cada lado da cama. Se tem 9 camas, coloquei um de cada lado ali, ok? 18 nightstands. Beleza. Analisei tudo, criei minhas frases. Vou prestar atenção então que in my house there are é a estrutura principal, ou seja, todas as minhas frases vão ter que começar dessa forma. In my house there are. In my house there are. In my house there are. Não se esqueçam disso. E aí vem o meu complemento. E o meu complemento vai ser com quantidade, substantivo e a forma do plural do substantivo. Então eu coloquei 9, assim como eu posso colocar 2, 3. Por que não 1? Porque a gente está trabalhando. Oh my god, a gente está trabalhando com o plural. Tá difícil de falar trabalhando hoje. A gente está vendo o plural, certo? Ou seja, plural 2 ou mais. Então, vamos focar aqui nesse ponto. Então aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, infinity, ok? Quantos vocês quiserem. Vem o substantivo, escolhi o substantivo bad, onde temos aqui bad, aqui em cima. Beleza, perdão pelo barulho de novo. Bad. E aí eu vou colocar o plural de bad, vou analisar aquelas terminações que eu tinha no quadro. E aí eu vou ver, esse daqui vai terminar com S. Vai terminar com ES, IES, VES. Analisa. O bad em si termina somente com S, para colocar no plural. Então, bad cama, bads, camas. Fechou, minha frase acabou ali. Segundo, mesma coisa. Parte principal, in my house there are. E aí vem o complemento, número 18, que nightstands. Eu vou prestar muita atenção porque sempre que eu tenho uma composição de duas palavras, por exemplo, fireplace, nightstand, wardrobes, videogame, coffee table, a palavra que vai entrar, DVD player, a palavra que vai entrar no oh my god, a palavra que vai entrar no plural vai ser a segunda palavra da minha frase, ou seja, game, chair, armchair, então o que vai entrar é chair, table. Aqui vai entrar o stand, aqui vai entrar o player, o robe, ok? Então, eu nunca vou colocar a primeira parte da palavra. Tá vendo que não são duas separadas. Na verdade, o Mister coloca elas meio separadinhas, mas elas são juntas, ok? Porque é a junção de duas palavras diferentes. Alright? Então, nós temos, por exemplo, armchair também, duas palavrinhas. O que vai entrar no plural é a segunda. Então, não é armchairs, é armchairs, ok? Então, vamos analisar isso também para não errar na hora. Aqui também, nightstands, acabou terminando com, do mesmo jeito que bad, ok? Somente com S. E essa vai ser nossa atividade, ou seja, vocês vão fazer isso no caderno, copiem isso daqui no caderno, ok? Esse esqueminha,
anotem os exemplos, e aí vocês vão fazer esse exercício lá, alright? E aí é o mesmo esqueminha, fez o exercício no caderno, pegou, tirou foto, postou lá no mural da turma de vocês no Google Classroom, corrigir e tá tudo beleza. Então é isso por hoje, para nossa aula. Até mais, galera. See you next. Olá, sexto ano, dando continuidade às nossas explicações, né? Nosso conteúdo sobre o solo. Iremos falar sobre a formação do solo, os tipos de solo. Então, o solo ele é formado, né, basicamente por uma matéria mineral e orgânica, como as raízes, as folhas, né, e as atividades decompostas formando uma fração sólida. A fração líquida, né, a parte líquida é a água e a parte gasosa é o ar, né, que ela entra no solo, né, e facilita a ação das minhocas. Na verdade, as minhocas que ajudam, né, que facilita o processo de aeração do solo. Até comecei a falar errado aí. O tamanho dos minerais ou os mecanismos, né, do arado que vai promover essa maior aeração. Então, quando eles fazem de revirar o solo, quando vai plantar alguma coisa, né, fazer alguma plantação, justamente para ajudar a entrada de ar nesse solo. Então, de acordo com os materiais, né, que nós estudamos, os solos eles vão ser constituídos, né, de diferentes materiais. Então, a sua constituição ela vai depender, né, da cor, da textura, da permeabilidade, da porosidade. Então, são esses 4 itens que vai determinar também o tipo de solo. Então, nós vimos que nós temos 3 tipos principais de solos: os arenosos, os argilosos e os umíferos. Os arenosos, ele contém uma grande quantidade de areia, então eles são muito permeáveis, certo? É bastante seco, então tem uma textura, né, mais áspera e ele é pouco fértil. A cor dele, né, ele já apresenta uma cor mais clara, né, tendendo aí ao amarelo, certo? Né, e ele bem... o solo arenoso, nós temos uma areia mais fina e uma areia mais grossa, tá? O solo argiloso, ele contém uma quantidade de argila, são pouco permeáveis e a água ele vai empoçar, né? Quando eu tenho um excesso de água, ela empoça. Então, são recomendados para a agricultura, principalmente na plantação de arroz. E a coloração desse solo, ela é avermelhado, né? O umífero, ele é um solo bastante fértil, ele retém água devido à grande quantidade de humus que ele tem. Então, ele é um solo mais escuro e contém uma certa quantidade de areia e argila, né? Ele tem uma quantidade, a gente pode falar que ele é semi-permeável. Passei demais aqui. Essas são as 3 principais características. Professora, e o calcário que você falou? O solo calcário, meninos, ele é mais claro, então esbranquiçado, certo? E quanto à textura dele, ele é mais fino, né? Apresenta uma porosidade mais fina. E ele apresenta também ele é mais permeável do que o solo umífero. Então, ele quase se assemelha com o solo argiloso.
Então, o solo ele tem os componentes sólidos, que é a areia, a argila e o humo. Eles estão presentes em quase todos os tipos de solo. A quantidade ela vai ser variável, né? Acabei de falar para vocês essa variação. O livro de vocês também ele traz, né, bem bonitinho lá nas páginas de 42 até a 44. O solo arenoso, ele é muito permeável, então ele deixa a água passar com facilidade. Vocês podem fazer um experimento em casa, pega um pouquinho de areia, um pouquinho do solo umífero e um do solo argiloso, né? Uma argila, por exemplo, que é um solo mais barrento. E aí, vocês vão ver que com a areia, né, a água passa com maior facilidade. Então, ela dificulta o desenvolvimento da vida vegetal, né? O único vegetal aí que a gente vê nas regiões litorâneas, né, nas praias mais, são os pés de coqueiro. Então, ele contém aproximadamente 70% de areia, então ele é muito poroso. Então, tem os porozinhos entre eles. O solo argiloso, ele caracteriza por conter aproximadamente 30% de argila. Ele vai ser pouco permeável e contém diferentes nutrientes, tá? A argila, gente, ela é conhecida como barro, então é um solo barrento. Então, geralmente, nas margens de rios, nós encontramos esse solo argiloso. Nós temos algumas regiões, né? Alguns locais no nosso estado, né? Que nós temos estradas, ainda que não tem asfalto, que elas são mais barrentas. Então, é quando a água não consegue penetrar. E sem a cobertura vegetal, o solo, ele fica sofre tanto com a ação do calor, né, do sol, que ele vai apresentar, você tá vendo esse solo aí nessa imagem, como se ele tivesse rachado, né, ele está rachado, é quando acontece a ação aí do vento, do sol, e ele vai perdendo a água, né, não era a água que eu queria falar. Mas ele vai perdendo aí a água, né, pra atmosfera, vai evaporando, e aí esse solo vai ficando ressecado, e ele tem mais chance de ter erosões. O solo umífero, ele é o que contém aproximadamente 10% de humo, ele é arejado, né, ele é fofo, ele é permeável e ele é fértil, né, para a vida dos vegetais. Então, ele é permeável, gente, porque ele permite, na verdade, ele é semi-permeável, que ele permite que a água atravesse e ele retém parte dela. É a terra roxa, né, que nós falamos. Então, o nome terra roxa é por causa do solo ser bem vermelhinho. Então, esse nome foi dado devido aos imigrantes italianos, né, que viu o solo bastante avermelhado e fértil. Aí eles pegaram e deram esse nome. Esse solo, ele é originado das rochas vulcânicas, né? Então, geralmente é na região de São Paulo e Paraná que nós temos mais esse tipo de solo, né? O nosso solo aqui em Goiás, ele é uma mistura, né? Eles acreditam que com o tempo ele vai se tornar mais arenoso, igual o do Nordeste da Caatinga, por causa do desmatamento. Nosso solo é muito ácido, né? Nós temos locais aqui que tem bastante calcário. O solo, ele é com muito calcário. Esse solo, né, dessas rochas vulcânicas, lembra lá que ele é um solo, é uma rocha magmática. E esses solos que nós estamos falando, ele é de origem da metamorfose, então é um solo metamórfico. A palavra roxa, né, pode definir a terra, né, que acabou de ser incorporada. O solo fértil, né, ele é o solo bom para agricultura, né? Quanto mais humus tem o solo, mais fértil ele será. O que é um solo estéril, né? Um solo estéril... toda hora eu passo sem querer. Isso. Um solo estéril
eles ficaram com resoluções grandes, a minha apresentação, e fica cortando embaixo. Um solo sério é aquele solo que é bom para agricultura. Um solo permeável é aquele que deixa atravessar a água. Então, que apresenta pequenos espaços, né? E esses espaços vão ser ocupados por ar e por água. Então, exemplo é um solo arenoso e um solo umífero. O impermeável é aquele que não deixa passar água, né? É um solo que apresenta poucos espaços de ar e água. Então, um tipo de solo aí é o argiloso. Ele é impermeável em alguns locais. Então, alguns tipos de solo, nós temos o argiloso, que ele apresenta baixa porosidade, ou seja, né, dificulta, né, a circulação de ar e de água. Umífero, né, que ele retém água no solo, torna-se poroso e com boa aeração. E através do processo de decomposição dos organismos, né, produz os sais minerais necessários às plantas. É o mais indicado para o crescimento de vegetação. O arenoso, né, ele é pobre em nutrientes, são muito porosos, né, e permeáveis. Então, são de areia. E o calcário é aquele que tem pouco nutriente, muito material rochoso, né, baixa permeabilidade. O solo calcário, gente, é inadequado para cultivo de plantas. Tem um local aqui perto de Indiara, quem já foi para aqueles lados ali, depois de Abadia de Goiás, que tem um local onde eles fazem a extração de calcário, né? Portanto, que quando você passa na rodovia que você vê, né, a estrada lá ela é totalmente branquinha, né, de tanto calcário que tem. Aí você vê a degradação também, né, do morro. E o que é intemperismo? Eu falei na nossa live, né, de segunda-feira. Intemperismo, ele é um conjunto de modificações de ordem física, quando tem a desagregação de rochas de solo, e química, quando tem a decomposição, né? E as rochas, elas vão, né, sofrem ao aflorar na superfície da terra. Então, que elas ficam expostas, né, elas sofrem com a ação do intemperismo. Então, os tipos de intemperismo, eles vão ser, né, de acordo com as propriedades físicas dos minerais e das rochas, né, que ele pode causar aí mudança na morfologia, na resistência, na textura, né, na coloração, né. Então, as características químicas também, né, elas podem, né, sofrer uma certa alteração por causa do intemperismo, que vai atuar tanto na composição química quanto na estrutura cristalina do solo. O que é intemperismo físico, né? Os processos de desagregação de partículas, né, que separam os grãos minerais, né? A variação de temperatura ao longo dos dias e da noite, né, e das diferentes estações do ano causa essa expansão de contração térmica dos materiais rochosos. Já o intemperismo, aqui eu tenho exemplo, tá vendo? De ação de uma rocha com intemperismo físico. Vocês verem que elas estão, né, com a coloração bem diferente. O intemperismo químico é a relação com a temperatura, né, e pressão. Então, a transformação dos minerais, né? A principal agente do intemperismo químico é a água da chuva. Atividades do livro, eu quero que vocês façam a 47 e a 48, que é sobre o solo. Acho que é isso, 47 e 48, né? Atenção lá, que na questão 2, né, tem uns copinhos na atividade sobre a areia grossa, areia fina, argila e água. Aí ele pede para você, então esse aí vocês vão responder com relação à permeabilidade deles, tá? Aí vocês podem fazer. Tem um investigando na prática, que esse é muito simples de fazer, que vocês podem fazer aí também, sobre
porosidade, né? E pode até plantar feijãozinhos aí para poder mostrar essas características desses solos, né? Vai ver que no solo arenoso não consegue desenvolver nenhum tipo de vegetal desses que a gente tem, a não ser o coqueiro, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, seguimos aí com o nosso horário, né? Temos 2 aulas de gramática. Hoje já é de 19 de maio, tá passando rápido. O que nós temos para hoje, para as nossas aulas? Temos aí a correção dos exercícios, que eu passei na semana passada, que são exercícios da página 51 a 53. E responder agora em sala da 53, tá? Da metade da 50... Na verdade, é o finalzinho da 53. É só um exercício na 53. A 56. E ir para casa também é o finalzinho da 56 e a página 57. Então, no nosso primeiro momento aqui, nós estaremos aí corrigindo esses exercícios da página 51 a 53. Então, vamos aqui. Então, na aula passada, nós falamos sobre adjetivo. Sobre adjetivos, né? Que é a classe de palavras que caracteriza, dá qualidade aí ao substantivo. Então, aqui nós temos aqui a língua em estudo, refletindo e conceituando. Leia o trecho de um conto e observe as palavras destacadas. Então, aqui nós temos... Eu não vou ler todo, porque vocês já fizeram, né? O exercício. Desculpa. Vou ler apenas as palavras que estão em destaque, que são fechado, escuras, pretas, pesada, deserta e pequena. 1. Na primeira frase do conto são destacadas as características do tempo. Que características são essas? Então, quais são essas características? Fechado e com nuvens escuras, né? Quase pretas. Então, o céu estava muito fechado, né? As nuvens estavam escuras, né? Subentende-se que vai cair um temporal, né? 2. Cada uma das palavras destacadas no trecho refere-se a um substantivo. Relacione-as aos respectivos substantivos. Então, aqui nós temos fechado, que está relacionado a céu, escuras, que está relacionado a nuvens, pretas, que está relacionada às nuvens também, pesada, água, deserta, estrada, pequena, montanha, raquíticas, que é coisa bem pequenininha, coisa que tá assim, bem fraquinha, árvorezinhas, corajoso a homem. Então, essas foram o que nós relacionamos aí, né, cada adjetivo ao seu substantivo, aí, de acordo com o texto. 3. Observe novamente as palavras em destaque. Identifique a alternativa correta quanto à função delas. Então, aqui nós temos, né, qual que é a classificação, né? Qual que é a função dessas palavras? É o quê? Atribuir características a um substantivo. Então, essa classe de palavras que atribui característica ao substantivo é chamada de adjetivos. Seguindo aí, número 4. Agora releia a seguinte frase do conto e observe a expressão em destaque. O céu estava escurecendo rapidamente, fechado com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. A. Identifique a qual substantivo a expressão destacada se refere. Então, a expressão destacada aqui é de trovões. A qual expressão ela se refere? A tempestade, né? B. Com que função a expressão de trovões foi empregada nessa frase? Qual que foi a função aí, né? Foi de caracterizar e de indicar o tipo, né, de tempestade que estava acontecendo, que é uma tempestade, né, fortíssima, pelas características que foram dadas aí. Aqui
Nós temos as locuções adjetivas, que nós já falamos na aula passada. Vamos partir aqui para correção. 5. Nas frases abaixo foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. A. Mariana tinha um coração de anjo. Ela era incapaz de dar a própria roupa. Ela era capaz de dar a própria roupa para agasalhar alguém do frio. Então, o que eu posso substituir aqui, né, esse coração de anjo? Eu posso, né, colocar aí coração angelical. Então, foram empregadas as locuções adjetivas e o exercício pede para você substituir por adjetivos. Então, aqui no caso, nós temos, ao invés de coração de anjo, nós temos coração angelical, porque angelical é um adjetivo. B. O carro foi encontrado com os 2 pneus de trás furados. Então, eu substituo aí por pneus traseiros. C. A vaga de auxiliar administrativo é para o período da tarde. Lembra que na explicação passada eu até falei que as nossas aulas eram no período matutino. Então, se matutino é pela manhã, então o período da tarde é o período vespertino. Vamos passar para número 1, que já está dentro da classificação aí dos adjetivos. 1. Observe os adjetivos em destaque na frase abaixo. Escreva a palavra que deu origem a cada um deles. A menina de rosto esbranquiçado ficava coroada ao ver o menino por quem era apaixonada. Então, nós temos o embranquiçado, que está, né, que está se referindo aí a branco, corada, a cor, e apaixonada, apaixonar. Então, aí nós temos aí adjetivo primitivo, no caso aí branco, e adjetivo derivado, que é o esbranquiçado. Adjetivo primitivo, cor, adjetivo derivado, corada. Adjetivo primitivo, apaixonar, e adjetivo derivado, apaixonada. Agora vamos lá, né, para o número 2. Combine os adjetivos abaixo e forme o máximo de palavras possíveis. É uma resposta pessoal, porque você que vai montando aí, né, esse grupo de palavras aí, né, juntando aí duas, né. Então, o livro traz como sugestão de resposta latino-americano, castanho claro, verde escuro, mal educado, azul celeste, né? Eu posso colocar também azul claro, verde claro. Então, tem outras possibilidades aí de formações aí. Agora, vamos aqui para número 3. Complete as frases abaixo com a palavra empregada para fazer referência às pessoas que vivem nos lugares indicados entre parênteses. A. Doença misteriosa é desvendada por doença misteriosa é desvendada por pesquisadores da Bahia. Mas aí eu vou colocar o meu adjetivo pato, que é qual? Por pesquisadores baianos. B. Estudante, né, que é do Canadá. Então, estudante canadense refaz cálculo clássico de viagem pelo interior da terra. Então, aí ficou baianos e canadense. São os adjetivos pátrios, que são aqueles, né, que fazem referência aí ao estado, ao lugar de origem em si. Pode ser país, estado, cidade, região. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a flexão dos adjetivos. E aí é onde que já entra os exercícios aí, tanto os de sala quanto os de casa. Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui, flexão do adjetivo. Então, nós vamos seguir aí esse flexão do adjetivo. Então, olha só. Releia o trecho a seguir e observe os adjetivos destacados. Então, aí, eu vou só ler os que estão destacados para vocês, tá? E a leitura do trecho completo vocês façam aí. Então, aqui eu tenho raquíticas. Vou pegar uma caneta
Então, aqui eu tenho raquíticas e corajoso. Relacione os adjetivos destacados no texto a seus respectivos substantivos. Então, aqui eu tenho raquíticas e corajoso. O que você vai fazer? Você vai relacionar essa coluna com essa. Qual que desses dois substantivos fazem referência aqui, a um ou dois? Aí você vai escolher qual que é o correspondente. 2. Qual desse substantivo é feminino e está no plural? E qual é masculino e está no singular? Então, nós estamos falando aí de flexão de gênero e flexão de número. Flexão de gênero é o quê? Masculino, feminino, e flexão de número, plural e singular. 3. Os adjetivos que caracterizam esses substantivos apresentam a mesma flexão que eles? Explique. Então, você vai, falar o quê? Se os adjetivos que estão caracterizando esses substantivos da resposta da número 2, eles têm a mesma flexão, se eles são femininos, ou se eles são masculinos, ou se eles estão no plural ou no singular. E você vai explicar. Então, são 2 etapas aí para que a sua resposta fique completa. Como o adjetivo caracteriza o substantivo, eles devem concordar em gênero, que é masculino e feminino, como eu havia dito, e número, que é singular, plural. De modo geral, os adjetivos são... De que modo geral os adjetivos são formados? Geralmente, ele forma-se o feminino do adjetivo por meio da troca do O pelo A, ou do acréscimo de A no final da palavra. Já no plural, ele é formado a partir do acréscimo de S no final da palavra que esteja no singular. Então, olha só, masculino, singular, estressado, cru, rápido, masculino plural, estressados, crus, rápidos, feminino singular, estressada, crua, rápida, feminino e plural, estressadas, cruas e rápidas. Então, aqui, tem-se claramente aqui as flexões, tanto de gênero quanto de número. E o que está em negrito aqui foi o que teve de alteração aí para que ocorresse essa flexão, essa mudança aí de gênero ou número. Alguns adjetivos não seguem essas regras, como ateu, que o feminino é ateia, mal, que o feminino é má, europeus, o feminino é europeias, bons, o feminino de bons é boas. Então, são alguns que não estão dentro da regra geral, mas a regra geral é essa primeira aqui, acréscimo a troca do O pelo A e o acréscimo do S. Alguns adjetivos, que eu já li aqui, dos adjetivos, outros adjetivos apresentam uma única forma para masculino e para feminino, como os adjetivos a seguir: estressante, a época estressante, o ano estressante. Então, não tem feminino e nem masculino a palavra estressante. O que vai definir aí é o artigo que vem antecedendo ele ou algum substantivo. Fácil, a atividade fácil, o exercício fácil. Então, aqui a palavra não tem feminino nem masculino. Você consegue identificar algum tipo de gênero aqui através do artigo a, do substantivo atividade, ou do artigo o e do substantivo exercício. Então, essas são as considerações aí a respeito da flexão dos adjetivos. Seguindo aí os exercícios. 1. Leia a história em quadrinhos a seguir, em que Suriá comenta com seu amigo Luca as nacionalidades dos animais do circo e a dela. Então, tem essa historinha aí que vocês vão ler, vão interpretar, e aí vem, em seguida, os exercícios. Por que Luca perguntou Suriá se ela e os animais do circo conseguiram torcer juntos na Copa do Mundo? Vai estar respondendo aí esse porquê. B. Nessa história em quadrinhos, há alguns adjetivos pátrios. Identifique e verifique a quais países eles pertencem, eles se referem. Então,
Então, o adjetivo pátrio, como eu havia dito para vocês, é aquele que faz referência de onde a pessoa veio, a origem dela. Então, pode ser país, pode ser estado, pode ser região. Então, você vai procurar aqui, né, os adjetivos pátrios e vai verificar qual país ele se refere. Então, coloca o adjetivo pátrio e na frente o país que ele está fazendo referência. C. No quarto quadrinho, Surya diz: Gaspar é do Marrocos. Explique a diferença entre a locução do Marrocos e seu adjetivo pátrio correspondente. Então, você vai explicar qual que é a diferença aí entre a locução pátrio do Marrocos e o seu adjetivo pátrio, né, que é marroquino. 2. Escreva outros adjetivos que podem ser empregados no lugar dos adjetivos destacados nas frases a seguir, sem alterar o sentido delas. A. O avô contou uma história breve para seus netos. Então, você vai o quê? Escrever outros adjetivos que podem ser substituídos aqui pelo breve, mas sem perder o sentido. De novo aqui, aquela jovem alegre caminhava pela rua toda manhã. Então, aqui você vai substituir o alegre por outros adjetivos, sem mudar o sentido da oração, da frase. C. No fim de semana, visitamos uma região longe da nossa cidade. Mesma coisa, você vai encontrar um adjetivo que substitua o longe sem que perca o sentido da oração. 3. Veja a representação de dois personagens comuns em histórias de suspense. Então, tem aqui o primeiro aqui e o segundo. A. Escreva alguns adjetivos que caracterizam esses personagens. Então, aqui nós temos o Drácula e a bruxa. Então, você vai colocar adjetivos aqui para caracterizar esses dois personagens. B. Classifique cada um dos adjetivos que você escolheu para caracterizar os personagens. Simples, composto, primitivo ou variável. Então, feito a escolha aqui, né, dos adjetivos, pronto. Aí no exercício de baixo, você vai classificar esses adjetivos que você escolheu. Pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. 4. Nas frases a seguir foram destacados alguns adjetivos derivados. Escreva a palavra que deu origem a cada um deles. Após ouvir o noticiário, ele ficou bastante infeliz. Infeliz vem de qual palavra? Né? Vem de qual adjetivo? Ele é um derivado. Então, você tem que procurar saber aí de onde que ele veio, de onde que ele é originado, esse infeliz. E do mesmo jeito na letra B. Naquele domingo ensolarado, Marcos, preguiçoso, dormia na rede. Então, você vai descobrir aí, né, qual, né, adjetivo primitivo deu... qual adjetivo primitivo se refere ensolarado e preguiçoso, né? Porque esses aqui, eles se originaram de adjetivos primitivos. Então, você vai dizer quais são esses. 5. Nas frases a seguir são empregadas algumas locuções adjetivas. Reescreva substituindo quando possível a locução em destaque pelo seu adjetivo correspondente. Então, o que você vai fazer aqui? Tem as frases e aí, né, nós temos locuções adjetivas. Você vai reescrever substituindo, quando possível, a locução por um adjetivo. Parece muito com o exercício que nós fizemos anteriormente. Então, você vai substituir esse da manhã, ou do exterior, de chuva, da selva, ou sem graça, por um adjetivo correspondente. Quando possível, porque às vezes vai ter algum aí que não vai ser possível ser feito isso. Aí a resposta fica a mesma, né? Não altera nada aqui no enunciado. Então, agora vamos para a tarefa de casa, tá? Começa aqui, que é o exercício 1 e depois o exercício 2. Eu vou explicar, tá? Seguindo em tanto os de casa quanto os de sala. Uma dica é, você dá pausa aqui agora e faça os de sala que eu passei para vocês, que são os da página 53 a 56, né? 56 até aqui a letra E. Deu pausa na atividade, deu pausa aí no vídeo, faça a atividade e depois você retoma aqui
com as de casa, tá? 1. Releia alguns trechos do texto Teresa Bicudo. Foi um texto que nós trabalhamos em literatura há umas 2 semanas atrás. E substitua os adjetivos destacados por outros de sentido equivalente. Então, aqui, letra A. Então, são trechos aqui desse texto que nós lemos. Ele estava cavando lá, tranquilo, como sempre tinha sido seu jeito de cavar, quando ouviu uma voz meio tremida, meio irritada, meio pedinte e totalmente macabra, totalmente horrorosa. Então, você vai substituir esses adjetivos que estão em destaque por outros com sentido parecido. Quando fala em equivalente, é um sentido parecido, um sentido pode ser um sentido igual, ou muito próximo do igual. C. Teresa era rica, todo mundo sabia, mas como era também muito má e pecadora. C. Essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra. Maduras, sumarentas, polpudas, docíssimas. Então aí, do mesmo jeito, você vai substituir esses adjetivos por outros com o mesmo sentido, ou bem próximo aí ao original. Ah, tô com dúvida no significado de palavras. Nós estamos estudando aí em redação o uso do dicionário, então vocês podem estar recorrendo aí ao uso do dicionário. A aula de ontem de redação foi baseada aí em como utilizar o dicionário, como entender as palavras dentro do contexto de um dicionário, como procurar uma palavra. Então, é uma dica aí, caso vocês tenham dúvida em algum desses adjetivos que apareceram aí. D. De repente, deu uma ventania pavorosa, dessas de derrubar a árvore e até casa mal construída ou muito velha. Então, tem a pavorosa e o velha, o adjetivo pavorosa e velha. Vamos aqui para o número 2. Leia o texto a seguir. O porquê do título de Cidade Maravilhosa está aí. Esse eu vou ler. Em qualquer época do ano, a cidade do Rio de Janeiro faz a alegria de turistas do mundo todo, seja por meio de sua beleza incomparável ou pela infinidade de atrações que oferece. Se pararmos para pensar, a adjetivação de cidade maravilhosa é pouco para o Rio, pois com a imensidão de atrativos, praias deslumbrantes, arquitetura arrojada, rico acervo cultural e histórico, hospitalidade, infraestrutura, gastronomia e famosas garotas de Ipanema da música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, essa cidade acaba sendo muito mais que maravilhosa. É abençoada por Deus. Se você quiser ver muita gente bonita, conhecer o Pão de Açúcar, subir o Corcovado e admirar uma das mais belas paisagens do mundo, não perca tempo. CVC Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, é um texto aí, né, da agência de viagens aí, CVC. Realmente, o Rio de Janeiro é tudo isso aqui e muito mais. A. Identifique entre as alternativas a seguir aquela que indica qual foi a intenção do autor a elaborar um texto com essas características. Então, o primeiro aí, mostrar que a cidade do Rio de Janeiro é o melhor lugar do Brasil para se viver devido à gastronomia e à infraestrutura da cidade. Ou despertar o interesse do leitor para que ele compre o pacote de viagem com destino ao Rio de Janeiro. Então, qual dessas duas aí, né, vocês acreditam que seja a intenção aí do autor desse texto? B. Esse texto foi extraído de um catálogo publicitário de uma agência de turismo, como você pode perceber. Ele exalta a beleza da cidade do Rio de Janeiro por meio da seleção de certas palavras. Essas certas palavras aí englobam algumas delas aí, né, adjetivos, né? Quais são elas? A que classe gramatical elas pertencem? Já dei dica aí para vocês, tá? Então, esses são os exercícios que vocês estarão fazendo aí, os exercícios tanto de sala quanto os de casa. Isso aí, né, referente às nossas 2 aulas de hoje, né, as nossas aulas de gramática. Meninos,
Ótimo dia para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que eu estou sempre à disposição. Uma ótima semana a todos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia meninos, bom dia meninas. Mais uma aula e essa semana vai ser especial. Por quê? Sabe por quê? Porque dia 21 é o dia da gente testar o que vocês conseguiram aprender até aqui. E hoje eu trago para a aula de vocês aquilo que vocês já fizeram, que é resolver as listas de exercícios. Claro que eu não vou fazer todas as listas, mas eu vou dar uma dica, porque as listas eram o caminho para você se sair bem na prova. No dia da prova, eu vou sortear questões e dentre elas tem aquelas das listas também. A aula de hoje vai ser a lista 1. Bora lá? Olha aqui, começa agora algumas dicas de resolução das listas de exercícios. E olha só, que coisa mais linda! É o Vitor, gente, tá sem óculos, é lindo de todo jeito. Quer dicas de como aprender a tabuada? Fale com o Vitor, sabe por quê? O Vitor é ótimo para fazer tabuada e ele me explicou como que ele aprendeu. Foi lá da outra escola e eu acho que vale a pena você aprender com ele, tá bom? Por que que eu falo a tabuada agora é imprescindível? Nós estamos estudando potência, radiciação e expressões numéricas. Toda hora a gente está tendo que parar para fazer continhas, né? Então, cola nele que é sucesso. Lindo, obrigado pela foto, Vitor. Se você quiser sua fotinha aqui, manda para mim pelo WhatsApp. Tem mais gente nessas apresentações aqui, tem mais fotinha. Quem será que é, hein? Olha só, a primeira lista era de potenciação. Ela tem apenas 3 exercícios, de forma rápida e prática e prazerosa você consegue resolver. O Murilo mandou uma mensagem para mim quase 10 horas da noite falando: professora, consegui aprender. Aprendeu mesmo, Murilo? Qualquer coisa, procure os coleguinhas, procure a professora, porque não é difícil. E olha só, eu vou fazer 1 ou 2 letras de cada um desses aqui, tá bom? Olha só o exercício 1. Transforme multiplicações em forma de potência. Olha o exemplo aqui para vocês, pegando a minha canetinha. Vamos lá. O que é potência? Potência não é um jeito de escrever a multiplicação de forma mais rápida? Onde a gente tem a base. Base é quem fica onde? Embaixo. Então, a base embaixo. E em cima a gente tem um númerozinho que chama expoente. Então, é como se fosse assim, ó, 7 na base e 3 no expoente, por exemplo. Isso ia significar o quê? 7 vezes 7... vezes 7, ou seja, a base que repete, o expoente simboliza quantas vezes repete. Aqui eu te dei a multiplicação, você tem que fazer o caminho contrário. Então, vamos contar quantos 4 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base é o 4 e quantas vezes ela repetiu? 6. Agora o 7, quantas vezes ele apareceu? 1, não foi? Então, você põe um 1zinho lá em cima dele. 7 elevado à primeira potência. Letra J, teve gente que na nossa última live perguntou. Gente, faz conta que seja qualquer outro número. Quantas vezes está aparecendo B? 1, 2, 3. Então, você põe o B na base e o expoente são quantos números? 1, 2, 3. Então, é B elevado à terceira potência ou B ao cubo. Exercício 2. Escreva as potências em formas de multiplicação. Agora, gente, é o caminho contrário. Te dei a potência e peço para você esmiuçar isso aqui em forma de multiplicação. A base é 2. Quantas vezes ela se repete? 3 vezes, né? Então, vamos lá? É 2 vezes 2... vezes 2. O exercício nem pediu para resolver. Mas quem resolveu, olhei a lista de exercícios. Quem resolveu, pode deixar, não tem problema nenhum. O que ele pediu era só para escrever assim, forma de multiplicação. Fácil, não é? Exercício 3.
Resolva as potenciações abaixo. Esse pediu para resolver. Então, vamos lá. Letra A, 6 ao quadrado. Lembrando que é chamado de 6 ao quadrado, porque lembra... Nossa, que quadrado feio, hein? Vou resolver outro aqui. Porque lembra um quadrado onde tem o 6 de comprimento e 6 de altura. E a área desse quadrado é nada mais, nada menos do que multiplicação de comprimento vezes a altura. Então, a área vai ser 6 vezes 6, ou seja, o lado ao quadrado é a área do quadrado. Pega qualquer lado dele e faz ao quadrado, é a área do quadrado. Então, quanto que é 6 vezes 6? Tabuada. Eu sei de uma turminha que tá sabendo de tabuada. Vou falar para vocês, ó, quem é. Murilo, Pedro Carnudo, Vitor Borges, Leandro, Ayala, John Peter, deixa eu ver, Arthur Guimarães. São os alunos que ficaram depois da nossa live de quinta-feira para treinar a tabuada. E nós treinamos, nós repetimos, foi a de 2, a de 3, a de 5, a de 8. Ufa, foi muito número. 6 vezes 6, então, 36. Agora a letra F, 11 ao quadrado. 11 vezes 11. Esse aqui não dá para saber de cabeça. Você vai ter que fazer aqui no cantinho. Olha o rascunhozinho aqui, ó. 11 vezes 11. Primeiramente, você vai multiplicar unidade. Vai multiplicar pelos dois números lá de cima, tá? 1 vezes 1 é 1. Uma unidade vezes uma dezena é 1. Agora, eu vou pegar esse 1 aqui da dezena, ó, esse aqui da dezena, e vou multiplicar tanto pela unidade quanto pela dezena. Então, vamos lá? 1 vezes 1, 1. O resultado dele vem debaixo dele, porque ele é dezena. E 1 vezes 1 lá em cima, 1 também. Então, o resultado continua na sequência. Eu vou somar, vai dar 1. 1 mais 1, 2. E desce 1. Então, a resposta é 121. E acaba que quando você faz muitas vezes, você acaba decorando sem saber. Você, sem querer, você já decora. Igual 12 vezes 12, o 13 vezes 13, que são mais usados. 10 ao cubo. A do 10, gente, é maravilhosa, porque você não precisa fazer conta. Lá no início de potenciação, eu expliquei para vocês a regrinha do 10. Mas sabe o que é, gente? Esse negócio de regra, a gente esquece se não usa. Se você esquecer, não tem problema. Vai ali no papel, multiplica 10 vezes 10 vezes 10. Por quê? Porque você sabe a regra do tchutchu. Se você sabe a regra do tchutchu, você ganha, já tem meio caminho andado. E eu descobri na nossa última live que tem gente que não sabe até hoje o que é a regra do tchutchu. A regra do tchutchu nada mais é menos do que você multiplicar só os valores numéricos, ó, 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1. E juntar todos os zeros. 1, 2, 3. Mas na regra, é só você repetir a quantidade de zeros que é o expoente. O expoente fala o quê? 3? Então, você vai colocar 3 zeros. Legal, não é? Viu só como é simples? A felicidade quem tá aprendendo? O Leandro bonitão. Então, ó, gente, a dica do exercício foi essa. Exercício da primeira lista. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar na prova. Amanhã eu volto com dicas de expressões numéricas. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.